Universidade FM. Boletim da Copa. E vamos agora com Paulo Pellegrini aqui para falar sobre Copa do Mundo, não é isso, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, agora sim, Adalberto. O velho botão, a gente aperta o on, e aí demora 10 segundos, aí tu aperta de novo, ele fecha. Não é vacilo do operador aqui, não. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Estamos mais uma vez a postos. Ontem vivemos um dia histórico na Copa do Mundo e Adalberto Júnior fez a previsão correta, que eu até ontem duvidei, né? Será que acontece hoje? Rapaz, é difícil, são jogos difíceis, mas com o Messi em campo, ninguém pode duvidar. O rapaz entrou em campo e fez os 3 gols que o levaram a igualar Miroslav Klose, e desde ontem, Lionel Messi passou a ser também o maior artilheiro da história das Copas do Mundo em uma única partida. Ele vai passar, obviamente, ele vai ser o isolado, a não ser que o Mbappé consiga persegui-lo e chegar nele também. Afinal, o Mbappé também está afiado, ontem marcou mais 2, pulou de 12 para 14, e agora a briga vai ficar entre os dois. Messi, na sua última Copa, já com 16, tentando aumentar esse número para não ser mais alcançado, e Mbappé, na sua terceira Copa do Mundo, mas ainda muito jovem, Mbappé ainda tem pelo menos mais 2 Copas para disputar, tentando ultrapassar o Messi lá na frente, né? Então, ontem vivemos um dia histórico com essa quebra desse recorde que durava 12 anos, né? Ele foi quebrado pela última vez pelo Miroslav Klose na Copa de 2014, quando ele superou, então, o Ronaldo Fenômeno, passando de 15 para 16 gols e superando o brasileiro. Essa foi a grande manchete de ontem, viu, Adalberto? Com certeza, e atuações assim, né, incríveis, jogadas e, é claro, né, olha, os outros times também, né, embora a superioridade de França, Noruega, né? Exato, Noruega, né, e a Argentina, os outros times, os times opositores, eles fizeram jogadas muito interessantes, jogadores muito ágeis, né? Eu acredito, Paulo, assim, que você que é um cara que acompanha já há muito tempo e com uma visão bem ampla, né, dessa coisa que é o esporte e o futebol, eu acho que a competitividade ela está muito grande nessa Copa e está muito bom de ver cada jogo. Exatamente. Mesmo perdendo, né, Senegal, o Iraque e a Argélia ontem, opuseram resistência, assim, na medida do possível. Um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos e que a gente percebe como ele reflete dentro de campo é essa transnacionalidade. Das 48 seleções que estão na Copa, apenas 8 possuem jogadores totalmente nascidos, criados no próprio país. E o Brasil é um deles, é uma dessas 8 seleções. Nós temos 26 jogadores brasileiros, nascidos no Brasil, que atuam no mundo todo, mas são efetivamente brasileiros. As outras 40 seleções, ou seja, um número muito majoritário, né, 40 de 48, tem pelo menos um jogador ou naturalizado ou não nascido. O que é o não nascido? O cidadão é filho de pai de um país, de mãe de outro país, e nasceu num terceiro país. Ele, na prática, ele tem 3 nacionalidades. Ele tem a nacionalidade de onde ele nasceu, e ele pode herdar, futebolisticamente falando, como cidadão, a do pai ou da mãe. E aí ele escolhe uma das 3, e aí ele vai jogar, geralmente, uma seleção em que ele consiga jogar, porque o jogador usa como critério ele ser utilizado. E aí, o que acontece? Seleções grandes, como França, Espanha, que tem Inglaterra também, inúmeros jogadores de alto nível, acabam não aproveitando diversos outros que não têm o mesmo nível desses porque eles optam em jogar por outras seleções. O volante de Marrocos, que jogou muito bem contra o Brasil, muitos o consideraram o melhor em campo, chamado Boadi. O Boadi, ele é nascido na França, criado na França, joga no futebol francês, foi especulado, inclusive, ele só tem 18 anos, é um garoto, para jogar na seleção francesa,
Mas o Deschamps, que é o técnico da França, não deu muito ouvidos, enfim, descartou. E aí ele optou em jogar pela nacionalidade dos antepassados, Marrocos. Então, o que eu quero dizer com isso? Seleções como Marrocos, Argélia, Tunísia, a própria Cabo Verde, tem vários jogadores que têm cidadania portuguesa, acabam herdando jogadores de alto nível. Ou seja, a competitividade aumenta também pela transnacionalidade, pela possibilidade das seleções terem jogadores não nascidos e não necessariamente naturalizados. O naturalizado é aquele cara que não nasceu, mas mora lá. E assina um papel e passa a ter a cidadania de um país. O não nascido, ele tem a cidadania, mas ele opta em jogar por onde ele quiser. O Haaland, por exemplo, que a gente vai falar dele, ele poderia ser jogador inglês. Ele tem a cidadania inglesa, mas ele optou em ser centroavante da Noruega. Então, essa coisa faz com que o futebol se equilibre mais. Tem jogador bom em tudo quanto é lugar. Por isso, a gente não deve se surpreender com essas boas atuações de maneira geral. Verdade, Paulo. Inclusive, né, essa questão genética, né? O pai do Haaland atuou pelo time da Noruega, né, nos anos 90, e também o goleiro, né, da Argélia, que é filho do Zidane. Inclusive, optou, claro, de ir para a Argélia, né? Tá nesse rol, né, do que você comentou aí. Exatamente. E aí, enfim, a gente está tendo na Copa, eu não vou lembrar os nomes, por isso que eu não vou dar essa informação, mas uma coisa inédita. Tem um jogador da Nova Zelândia que é filho de uma jogadora que já jogou Copa do Mundo. Ou seja, a primeira vez na história que o fenômeno acontece com mãe e filho. Porque a Copa do Mundo feminina, ela existe há bem menos tempo do que a Copa masculina, que já vai completar 100 anos. Então, a gente já chegou na fase também de que os filhos das jogadoras que jogaram Copa do Mundo estão jogando. E tem um jogador na Nova Zelândia que é filho, alguém nos comentários pode colocar essa informação, filho de uma ex-jogadora que jogou Copa do Mundo. Isso nunca tinha ocorrido na história das Copas. Certo. E ontem tivemos show, né, Adalberto? Antes da gente falar de Cristiano Ronaldo, ainda mais um comentário sobre Haaland, Mbappé, Messi, enfim. Ontem foi o dia, a gente estava com essa expectativa, né, que a França, a Argentina e a Noruega vão estrear. Portanto, teremos as estreias de 3 das grandes estrelas da Copa do Mundo, de algumas das 3. Existem outras, claro, Vinícius Júnior, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, mas 3 das grandes estrelas. Mbappé, que é, hoje, na minha visão, é o maior atacante do mundo, assim, eu acho o Mbappé um cara até subestimado pela mídia, é um cara que já jogou, já ganhou uma Copa, já chegou na final da outra, joga no Real Madrid, é um baita jogador. O Haaland, que quem acompanha o futebol inglês vê o quanto ele é um monstro, né? Um cara do dobro do tamanho de todo mundo, o dobro da velocidade, um matador dentro da área. E o Messi, que dispensa comentários, que para mim só está atrás do Pelé. Há muita controvérsia sobre isso. Muitos consideram, inclusive, já igual ao Pelé, ou maior que o Pelé. Outros consideram o Maradona melhor que ele. Ou seja, o próprio Pelé falava isso, que a Argentina primeiro precisa definir quem é que é o melhor da Argentina, para poder ver quem é melhor que eu. Porque às vezes tinha controvérsia entre Di Stéfano, Messi, Maradona, quem seria o maior argentino de todos os tempos. Mas na minha visão, o Messi é o maior jogador que eu vi jogar, de todos, da minha vida, e isso só está atrás do Pelé, que eu não vi jogar, mas pela literatura, pelos filmes, pelos relatos de todo mundo, era um cara de outro planeta. Então, ontem era o dia dessa expectativa. E ela se confirmou mais do que a gente esperava. Os 3 arrebentaram. Deram a vitória para os seus times. Quer dizer, a França ganhou um jogo duríssimo de Senegal, porque o Mbappé fez 2 gols, cara. Estava lá inspiradíssimo. A Noruega goleou o Iraque, 2 gols do Haaland, participou de um outro gol também. E o Messi fez os 3 da Argentina. Então, a expectativa para hoje, que estreiam outros 2 grandes nomes da Copa, o Cristiano Ronaldo e o Harry Kane, mas o Cristiano Ronaldo, que vai jogar agora 2 da tarde por Portugal contra a República Democrática do Congo, já vai entrar com essa pressão. E você, Ronaldo, vai fazer quantos gols hoje? Porque ele viu que ontem o bicho pegou. Ontem os seus concorrentes midiáticos arrebentaram. E o Harry Kane, que é um pouco mais low profile, né? Ele não é um cara de grandes mídias, mas também hoje já é considerado o maior atacante inglês da história, provavelmente, também entra em campo hoje, 5 da tarde, Inglaterra e Croácia, um jogo mais difícil, até porque do lado de lá haverá Luka Modric, baita jogador de meio campo, quarentão, mas é um fracasso. E os 2 entram na Copa com 8 gols marcados, ainda longe dos 16 do Messi, mas o Cristiano Ronaldo
provavelmente na sua última Copa do Mundo, mas a gente não pode duvidar do robozão, né? Que pode jogar a Copa de 30 com 45 anos de idade, quem duvida do Cristiano Ronaldo. E o Harry Kane ainda tem pelo menos mais uma Copa também, ou duas, pode ir igualando. Então, os dois já chegam também com 8 gols em Copas, tentando aumentar pelo menos as suas marcas pessoais. Paulo, para finalizar, né, saindo do escândalo, né, que é o futebol desses caras, né? Quanto futebol é escandaloso que esses caras jogam, né? Mas tem escândalo, outro tipo de escândalo também na CBF. O que aconteceu, Paulo? Olha, a CBF vinha atravessando nos últimos anos, né, uma série de escândalos. E parecia que a coisa estava normalizada, ou pelo menos mais estabilizada, com o presidente Samir Chowdhury, que foi um resultado de uma composição de forças políticas, veio da Federação de Roraima, e vem fazendo uma gestão aprovada pelos sujeitos do futebol, os clubes, dirigentes, jogadores, comissão de arbitragem, a própria mídia não faz uma oposição ao trabalho do Samir, ele tem implantado novidades, impedimento semiautomático vai chegar no Brasileirão, deu uma remodelada no calendário dos jogos, enfim. Tem sido um presidente aprovado, né, por todos que cercam o futebol. Até o momento em que ele caiu nas malhas do Léo Dias, né? O Léo Dias é um pavor para os jogadores de futebol, porque ele tem fontes espalhadas em tudo quanto é lugar, ele tem olhos em tudo quanto é lugar, e ele pega esses podres que aparecem no futebol, jogador que saiu com outra mulher, essas coisas todas que são da vida privada das pessoas. O combustível da notícia do Léo Dias é a vida privada. Fofoca. E o Samir Chowdhury... a fofoca, a popular fofoca. E o Samir Chowdhury teria sido, né? Foi porque ele próprio não negou, flagrado, levando alguém de uma relação extraconjugal para a Copa do Mundo. E isso, assim, tem um aspecto moral que a gente não vai entrar, mas o problema dessa situação é que passou-se a desconfiar que o dinheiro dessas aventuras do Samir Chowdhury, enquanto marido e amante, era o dinheiro da CBF. Mas, rapidamente, a coisa foi abafada. Talvez em nome da Copa do Mundo. Provavelmente, sim. Para não contaminar o ambiente da seleção, para não causar também entre jogadores algum temor, né? O Léo Dias está por aí, viu, galera? Então, enfim, o Samir Chowdhury saiu de cena, ele não está com a concentração, estava na concentração da seleção até ontem, ele sai de cena, ele vai para Orlando, fica fora dos holofotes, né? O Brasil vai jogar em Miami no sábado, né? Na sexta-feira. Sim. E ele só vai voltar a público no dia do jogo, porque ele é obrigado a fazer isso. Existe um protocolo da FIFA que obriga o representante da confederação do país a estar no jogo. Ele tem que estar lá. Então, ele é obrigado a estar no jogo de sexta-feira. Ele saiu um pouco de cena para não ser entrevistado, para não ser procurado, e para articular apoios. E ele conseguiu. Ou seja, apesar desse episódio pessoal e da desconfiança de que o episódio pessoal tem a ver com os recursos da CBF, até agora, as federações todas estão fechadas com o Samir. Ou seja, ele não tem risco no momento de perder o mandato. Eu falo isso porque isso aconteceu com os outros todos. Quando perde o apoio, rapidamente sai de cena. O Edinaldo, o Rogério Caboclo, foram os presidentes antecessores dele, né? Cada um por seus motivos. Como começa a perder o apoio, então a primeira providência do Samir foi: vocês estão comigo ainda? E todo mundo aparentemente respondeu que sim, pelo menos durante a Copa. Depois da Copa a gente vai ver o que vai acontecer. E a gente vai ficar na expectativa, com certeza, aqui para saber o que vai acontecer, entre outras coisas. Paulo, muito obrigado aqui pela presença, as informações, análise, claro. Lembrando a todos, Paulo está diariamente aqui até o último dia da Copa, trazendo essas informações diariamente, análise, enfim, a expectativa para os dias de jogos. Os jogos estão maravilhosos, está valendo a pena acompanhar isso tudo, né? Até o último joguinho ali, por volta de 1h, né? Tá valendo. Foi. Tá valendo. É isso que eu ia falar, só para completar a informação, a noite terminou agora há pouco, às 3h, com Áustria 3, Jordânia 1, pelo grupo da Argentina. Então, Áustria e Argentina saíram na frente desse grupo. E hoje, agenda de hoje, 2h, daqui a pouquinho, Portugal versus República Democrática do Congo. Às 5h, Inglaterra e Croácia.
sempre de 3 em 3 horas. Às 8 da noite, teremos a estreia da Colômbia, né, Gana e Panamá, desculpem, Gana versus Panamá, às 8 da noite, e às 11 da noite, fechando o dia, a estreia da Colômbia, a última seleção sul-americana que ainda não jogou, estreando contra uma estreante em Copas, que é a República do Uzbequistão. Com essas 4 partidas, encerra-se a primeira rodada da Copa. Amanhã começa a segunda rodada e as seleções voltam a jogar novamente. Amanhã tem República Tcheca e África do Sul, ou seja, começa de novo. Então, hoje encerra a rodada 1 de grupos com essas 4 partidas a partir de 2 da tarde. É isso aí, em cima do lance, Paulo Pellegrini trazendo as informações da Copa do Mundo aqui no Boletim da Copa. Paulo, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Mayra Nogueira, vamos para o Rádio Ciência, tá? A gente volta com mais informações, Jornal Rádio Universidade. Pesquisa da UFMA.